Beleza. Então vamos lá. Exercícios nível 5. Podia sair na mesma pergunta que saiu. Qual que é a pergunta aí que saiu? Quantas cirurgias com custo maior que 3 mil foram feitas em pacientes com sexo livre por médicos nascidos na década de 1960? Que Deus omite um em Então, aí, ó, mas você tá... Bom, nível 5, gente, é igual ao nível 4. O que muda é que nível 5, normalmente, você vai ter que usar no mínimo 3 tabelas. Os exercícios de nível 4 que nós fizemos, praticamente só usava 2 tabelas. Quer ver? Vamos começar com esse aqui, ó. Deixa eu ver quem fez isso aqui. Fui eu mesmo. Mostrar a quantidade de pacientes que cada médico já fez cirurgias. Ó, isso aqui tem uma pegadinha ardida. Que olha só o que a gente tem que fazer. Bom, nós vamos resolver isso aqui por... igual um médico mesmo, nós vamos por partes. Vamos ver item por item aqui. O que a gente vai ter que estudar nessa questão é se o médico fez mais de uma cirurgia no mesmo paciente. Você acha que tem que contar mais de uma vez ou não? Porque ele está falando o seguinte: mostrar a quantidade de pacientes que cada médico já fez cirurgia. Não. Eu entendo que se você fez 3 cirurgias com um médico, você é um paciente desse médico. Então não é porque você fez 3 cirurgias que vai ser contado 3 vezes. Você é só mais um paciente. Então isso a gente vai ter que usar um recurso aqui para resolver esse detalhe. Mostrar o nome do médico com a quantidade de pacientes. Aí vem os detalhes extras. Se o paciente fez mais... Aqui, ó, tá até explicando na questão, ó. Eu já nem tinha lido isso ainda e já estava pensando nesse detalhe. Se o paciente fez mais de uma cirurgia com o mesmo médico, ele deverá ser contado apenas uma vez. Esse aqui está explicando, né? Eu já expliquei para vocês o distinct, lembra? Lembra disso? Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo desse distinct, quer ver? Se eu fizer um select aqui, ó. Select Doenca from cirurgias. Olha o que acontece aqui, ó. Só veio doença de código 0. Tudo bem, não tem problema. Aí o que acontece? Se eu colocar um distinct aqui, ó, e executar novamente, olha o que acontece. Esse cara, ele elimina valores repetidos. Se vocês derem uma conferida lá nas nossas aulas do YouTube, vocês vão lembrar desse distinct lá. A gente estudou ele. Por que ele é relevante? Pelo seguinte, porque a ligação do médico com o paciente passa pela tabela cirurgias. Olha só, médico tem um código, esse código tem a coluna médico que é correspondente lá na tabela cirurgias. Paciente tem um código e essa coluna código da tabela pacientes tem o equivalente que é a coluna paciente lá na tabela cirurgias. Então a ligação de médico com paciente é através de uma cirurgia. Então o que acontece? Se o médico fez mais de uma cirurgia no mesmo paciente, o código do paciente que está aqui na coluna paciente da tabela cirurgias vai repetir. Então nós vamos ter que usar um distinct dentro da função que a gente vai usar para contar. Bom, vamos fazer esse negócio aqui funcionar e aí depois eu volto a explicar esse detalhe. Beleza, quais tabelas eu preciso? Acabei de falar que eu vou precisar de quantos pacientes cada médico teve. Eu não consigo fazer essa correlação sem usar a tabela cirurgias. Então eu vou precisar da tabela cirurgias, vou precisar da tabela pacientes e vou precisar da tabela médicos. Pronto, aqui ficou legal porque as 3 tabelas têm nomes diferentes, começam com letras diferentes. Então a tabela cirurgias eu usei a letra C como apelido, a tabela pacientes eu usei a letra P e a tabela médicos eu usei a letra M. Consequentemente, a partir de agora, ao fazer referência a cada uma dessas tabelas,
basta usar essa letra que eu usei como apelido. Então vamos fazer as ligações entre cirurgias, pacientes e médicos. Paciente com cirurgia está aqui, ó, o código da tabela pacientes igual a coluna paciente na tabela cirurgias. Então é paciente.código igual cirurgias.paciente. E da tabela cirurgias para médicos é médico.código igual cirurgias.médico. Beleza, já fiz o relacionamento entre as três tabelas. Legal, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso contar a quantidade de pacientes. Eu tenho que mostrar o nome do médico com a quantidade de pacientes. Então, o que eu tenho que fazer aqui no Select? Tem que mostrar o nome do médico. Médico.nome. Aqui, ó, na tabela médicos, tem a coluna nome. Depois, eu tenho que fazer um count. Eu tenho que contar a quantidade de quê? De paciente. Então, eu vou contar o paciente pela chave primária, p.código. Estou contando a quantidade de pacientes. Para fazer isso, eu tenho que fazer um group by por médico, m.código. Por quê? Porque eu tenho que pegar todas as cirurgias e agrupar essas cirurgias de acordo com cada médico. Porque depois, se você imaginar que as cirurgias são fichas, eu tenho que pegar lá 500 fichas que tem a cirurgia e separar essas fichas fazendo montinhos pelo médico. E depois eu tenho que contar a quantidade. Cada ficha seria uma cirurgia. Mas aí, como eu vou contar os pacientes, existe a possibilidade de eu ter um paciente que tem 5 fichas para o mesmo médico. Então é aqui que eu tenho que fazer o seguinte: o código do paciente vai repetir para o mesmo médico. Então aí aqui dentro eu tenho que pôr um distinct. Ou seja, quando o código do paciente se repetir no mesmo grupo, esse distinct elimina os repetidos. Consequentemente, o count vai contar aquele paciente uma única vez. E assim nós vamos ter esse critério aqui atendido. Ó. Bom, eu acho que é só isso. Vamos ver aqui o resultado que vai aparecer. Aqui, ó, o médico Carlos Augusto Pereira fez cirurgia em 6 pacientes. A doutora Simone Alves Cunha fez cirurgia em 8 pacientes. Eu vou tirar esse distinct. E aí, nesse caso aqui, ó, tirando o distinct, eu vou ter a quantidade de cirurgias. Não mais. Aqui, ó, tá vendo que a Simone Alves Cunha fez 24 cirurgias? Ó, vamos pegar aqui, ó, Simone Alves Cunha, 24 cirurgias. Quando eu coloco o distinct aqui, ó, a mesma doutora Simone cai para 8. Era 24? Então percebe que ela fez várias cirurgias no mesmo paciente. Então pacientes mesmo que a doutora Simone teve foram 8. Mas nesses 8 pacientes ela fez 24 cirurgias. Tá certo? Por isso que a gente tem que usar esse cara aqui, ó. Porque o exercício quer saber a quantidade de pacientes e não a quantidade de cirurgias. Então quando o paciente fez 7 cirurgias com o mesmo médico, eu conto o paciente uma única vez. Bom, para a gente ter certeza que esse troço aqui tá certo, só resta clicar aqui, né? Vamos ver? Certa resposta. Mais um exercício. Mostrar o número do pedido com o valor total. Apenas pedidos de clientes do sexo igual a F e primeiro dígito do telefone igual a 6. Aqui começa a emoção. Então vamos lá. Eu preciso o número do pedido com o valor total. Vamos entender aqui no projeto. Eu tenho aqui o pedido, tabela pedidos, tem o número, aí fala qual é o cliente, o dia e a hora que ele comprou. Aí do pedidos, eu tenho a tabela itens pedidos. Na tabela itens, eu tenho qual foi o pedido, a quantidade, o valor unitário. Então o que eu preciso fazer para calcular? Preciso multiplicar a quantidade pelo valor unitário de todos os itens do pedido. Beleza? Eu vou dar um F11 aqui para dar uma aumentada nessa tela. Voltando então, o número do pedido com valor total. Então eu vou precisar de pedidos e itens de pedidos.
Apenas pedidos de clientes com sexo. Bom, então o cliente entrou na festa, porque eu tenho que pegar o sexo do cliente aqui e tem que ser igual a F. Então eu vou precisar das tabelas clientes, pedidos e itens. O cliente tem que ser CF e primeiro dígito do telefone igual a 6. Nossa, tá itual. Aqui, ó, itual, é igual a 6. E fui eu que fiz essa encrenca aqui. Tem que corrigir esse negócio depois. Tudo bem, vamos lá. Então, vou precisar da tabela clientes. Então, são 3 tabelas: clientes, pedidos e itens. A gente vai resolver isso aqui e até agora só teve exercício que usou 3 tabelas. Mas eu vou, depois que a gente resolver esse, procurar um que usa mais tabelas. 5, 6 tabelas, tá? Então, vamos lá. Nesse nós vamos precisar de clientes, pedidos e itens. Eu preciso dos itens porque é nos itens que eu consigo calcular quantidade vezes valor unitário, somando o valor total de todos os itens do pedido, eu chego ao valor total dele. Mas eu preciso dos clientes também. Então vamos lá. Select from, preciso de clientes, pedidos e itens pedidos. Relacionamento de cliente para pedidos. Cliente fone, pedido cliente. Tá aqui, ó, fone igual a cliente. Então vai ser c.fone igual p.cliente. E de pedido para itens, pedido.número, p.número igual itens pedidos, pedido. Então é i.pedido. Pronto, fiz o relacionamento entre as 3 tabelas. Bom, eu vou colocar os outros critérios. Apenas pedidos com cliente com sexo F. Então, uma outra condição. Cliente.sexo igual F. Está aqui a coluna sexo da tabela clientes. Primeiro dígito do telefone igual a 6. Vamos olhar, o telefone do cliente é um varchar de 8. Caramba, quando eu criei esse troço aqui, eu pus o telefone como varchar de 8. Não gosto, tá? Eu tenho o hábito de varchar só acima de 20 caracteres, tá? Então aqui nessa... Era o formato do telefone. Não, então, mas mesmo assim eu deveria ter usado só o char. Aqui, né, quando eu fiz esse projeto aqui, certamente o telefone tinha só 8 dígitos, né? Agora já tem 9 no caso do celular, mas tudo bem. Se for só uma observação, não interfere no nosso problema aqui. Então, como é que... Bom, se é char, para mim pegar o primeiro dígito, eu posso usar um left, né? Left fone, vírgula 1 igual a 6. Já que estamos lidando com o telefone que é string, a função left vai pegar o primeiro caractere à esquerda e ele tem que ser igual a 6. Feito isso, resolvi esses problemas aqui, ó. Agora eu preciso mostrar o número do pedido. Então vai ser pedido.número. E agora eu preciso mostrar o valor total desse pedido. O valor total, como eu disse, é de todos os itens daquele pedido específico. Eu vou ter que usar o group by, né? Vou ter que usar o group by, porque eu tenho que agrupar pelo pedido. Ou seja, eu tenho que pegar todos os itens e agrupar por pedido. E aí eu vou somar o item quantidade vezes o item ponto valor unitário. Então, eu pego todos os itens que estão misturados, separo os itens de cada pedido, e aí eu vou somar a quantidade vezes o valor unitário, que são as duas colunas dos itens. E aí, essa função que vai fazer essa soma, ela vai somar por grupo, que é o grupo de cada pedido. Vamos ver como é que vai dar isso aqui? Bom, aqui, ó, só tem 2 pedidos com clientes do sexo igual a F. O pedido 14, que deu um total de 213,60, e o pedido 26, que deu um total de 208,80. Será que isso está certo? Vamos ver? Corrigir resposta. Certa resposta.
Fácil demais, tá vendo? Eu falo para vocês, vocês estão... E olha que eu nem coloquei um if lá dentro do programa, hein? Eu nem pus um if lá. Quando tiver logado o André, bota verdinho em todas as respostas. Nem coloquei esse if lá, tá vendo? Vamos procurar um que usa mais tabelas. Mostrar uma única vez e em letras minúsculas o nome dos bairros com pedidos feitos na primeira quinzena do mês. Aqui, esse aqui também só precisa de 3 tabelas, ó. É os bairros, clientes e pedidos. Bom, vamos fazer isso aqui que eu gostei, porque nós vamos ter que usar o distinct de novo, é uma oportunidade para me falar dele. Depois a gente procura outro, tá? Então, ó, eu preciso mostrar o nome dos bairros, que está aqui na tabela bairros, com pedidos feitos na primeira quinzena do mês. Como é que eu sei qual pedido foi feito naquele bairro na primeira quinzena do mês? Eu tenho que ir lá no pedido, porque lá no pedido eu tenho dia e hora, que é um date time, que registrou a data e a hora que o pedido foi feito. Então eu vou precisar da tabela bairros e da tabela pedidos, mas eu não consigo de uma chegar na outra sem passar pelo cliente, porque o bairro tem o cliente e o cliente é o que fez o pedido. Então a ligação do pedido com o bairro é através do cliente. Então eu vou precisar bairros, clientes e pedidos. Já vou fazer o relacionamento aqui. Relacionamento where b.código igual cliente.bairro e de cliente para pedido c.phone igual pedido.cliente. Lembrando que essas relações entre as tabelas que a gente coloca aqui na cláusula where ou nos left-right join, como a gente já viu em aulas passadas, isso aqui, ó, é o que está especificado na seta que liga as tabelas no modelo físico de dados, lá no projeto. Quando esse projeto desse banco de dados foi concebido, foi especificado essas setas que definem exatamente qual a relação que existe entre essas tabelas. Beleza, então tá feito o relacionamento de bairro para cliente e de cliente para pedido. Bom, tem alguns critérios aqui que eu tenho que ver, ó. Pedidos feitos na primeira quinzena do mês. Então, pedidos, ponto, dia e hora. Como é que eu sei se foi feito na primeira quinzena do mês? Posso usar a função day of month, que eu pego o dia do mês, e isso tem que estar entre 1 e 15. Se o dia do mês dessa data, desse date time na realidade, né? Tá aqui, ó, date time. Se estiver entre 1 e 15, significa que foi feito na primeira quinzena do mês. Beleza. Agora pede para mostrar em letras minúsculas o nome dos bairros. Então vamos lá. O nome do bairro, b.nome. Em letras minúsculas, Lower. Função, não é isso? Aí, ó, eu vou executar desse jeito só para que vocês vejam que vai aparecer coisa repetida, ó. Bairro Universitário, Bairro Universitário, Bairro Universitário, Bom Jesus da Lapa. Tá vendo que está repetido? Tem o mesmo bairro aparecendo mais de uma vez. E é isso que ele fala aqui, ó, mostrar uma única vez em letras minúsculas. Então, para tirar linhas repetidas, distinct. Vamos ver se resolve. Pronto, ó. Agora não aparece mais o mesmo bairro repetido mais de uma vez. Para a gente ver se está certo, corrigir, certa resposta. Tá vendo? Mais uma certinha. Vamos ver essa aqui, ó. Qual o valor total das vendas apenas de pedidos para clientes que moram no bairro mais populoso? Ó, essa aqui vai precisar de mais de 3 tabelas. Total das vendas. Bom, nós vamos começar descobrindo qual que é o bairro mais populoso. Select max populacal from bairros.
Então, executando isso aqui, a gente descobre, ó, o bairro mais populoso, caramba, que bairro grande, ó, tem 2.147.483.647 moradores no bairro mais populoso. Nem São Paulo. 2 bilhões de habitantes, aqui você tem que pegar um continente inteiro. Às vezes na China, né? Pode ser que tenha. Mas isso aqui são, né, dados aleatórios, então a gente tem que desconsiderar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que com isso aqui eu sei qual que é o bairro mais populoso. Nós vamos usar subquery, então nós vamos deixar esse negocinho aqui separado. Então vamos lá. Valor total das vendas. Então agora, como é que eu sei o valor total? Eu vou precisar das tabelas. Bairros, clientes, pedidos e itens pedidos. Então vamos lá. Select from bairros, clientes, pedidos, itens pedidos. Pronto. Relacionamento entre essas tabelas. Bairro.código igual cliente.bairro e cliente.fone igual pedido.cliente e de pedido para itens. Pedido.número igual itens pedidos.pedido. Pronto. Fiz o relacionamento entre as 4 tabelas. Apenas pedidos dos clientes que moram no bairro mais populoso. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar... vou ter que pegar o seguinte. Aqui, ó. E bairro.população. A população do bairro tem que ser igual à maior população que existe lá na tabela. Então só me interessa o bairro que tem a população igual a maior. Beleza. Então aqui eu já estou garantido que são apenas clientes que moram no bairro mais populoso. Além disso, agora eu tenho que pegar o total das vendas. Total das vendas, a gente já fez isso antes. Eu preciso somar a quantidade vezes o valor unitário da tabela itens pedidos. Então, i.quantidade vezes i.valor unitário. Pronto. Qual o valor total das vendas? Já está aqui. Mas apenas de pedidos para clientes que moram no bairro mais populoso. Então aqui eu estou ligando os pedidos com os clientes com o bairro, e esse bairro só pode ser bairro que tem a população igual a maior. Vamos ver quantos são. Opa! Errou. Não existe... aqui, ó, deixei um espaço aqui, gente, ó. Deixei um espaço depois entre o nome da função e o parênteses. Tá vendo? Vamos ver se era isso. Olha lá, tá vendo? Bom, será que tá certo? Vamos corrigir? Certa resposta. Vamos ver esse último exemplo. Vamos fazer mais um só. Quantas pizzas de nome Calabresa foram vendidas em 2006? Só 3 tabelas. Vamos procurar uma que tenha muitas tabelas. Esse é presente, não sou eu. É a professora Adriana, lá da Univale. Vamos pular essa. Quantas pizzas foram... essa aqui é legal. São só 4. Eu queria uma que tivesse pelo menos umas 5, 6 tabelas. Vamos procurar mais aqui. Esse aqui também. Mas só tá dando esse negócio com pizza. Até que enfim mudou. Quantas cirurgias tiveram custo equivalente a no mínimo 70% da custo de cirurgia mais cara? Também são poucas tabelas. Mostrar o nome da cidade onde já foram realizadas mais de 4 cirurgias. Também só 3 tabelas. O nome dos bairros onde o valor total das vendas superou R$200. Só 4 tabelas. Quantas pizzas de nome Calabresa foram vendidas em 2006?
Caramba, tá repetindo essas questões aqui, ué. Opa, mudou agora, ó. Quantos voos foram feitos com avião de menor capacidade? Aqui também são só tá duas tabelas também. Eu vou fazer um log-off do meu usuário aqui para ver se ele dá um aumento, uma mudada aqui no nível. Vamos ver quantos pedidos foram feitos pelos clientes que moram no bairro mais populoso. Quantas pizzas foram vendidas em bairro de população? Também só 4 tabelas. Quanto gastou em pizza o cliente que tem o maior nome? Também só 3 tabelas. Quantas pizzas foram vendidas para clientes com sexo igual a M, telefone, papapá? Só 3 tabelas também. Em dias pares para clientes que nasceram... Bom, esse aqui são 4 tabelas. Tá, vamos fazer esse aqui, vai. Esse aqui pelo menos tem umas condições extras aqui, ó. Bom, vamos lá. Select from. Quantas pizzas foram vendidas em dias pares para clientes que nasceram entre novembro de 70 e janeiro de 82, moradores do bairro tal? Então eu vou precisar de bairros, clientes, pedidos e itens. Então vamos lá. Bairros, B, clientes, C, pedidos, P, itens, pedidos, I. 4 tabelas. De bairros para clientes. B.código igual C.bairro. De cliente para pedidos. C.fone igual pedido.cliente. De pedido para itens. Pedido.número igual item.pedido. Eu até decorei, mas está aqui, ó. Número igual a pedido. Número é da tabela pedidos e pedido é de itens pedidos. Pronto, já liguei as 4 tabelas. Vamos voltar na pergunta que eu já nem lembro mais a pergunta. Quantas pizzas foram vendidas? Bom, vamos pôr os outros critérios aqui, ó. Só vale pizza vendida em dias pares. Então eu tenho que pegar o dia aqui que foi feito a venda, dia e hora de pedidos. Então como é que eu faço isso? Tem que pegar o dia do mês, day of month, de pedido ponto dia e hora. Isso aqui me dá o dia. Como é que eu sei se esse dia é par? Resta divisão. Deve ser a mesma dúvida que eu tinha se perguntasse se fosse múltiplo de 4. É. Porque dia par é múltiplo de 2, né? Múltiplo de 4 você vai usar a mesma lógica. Já escrevi errado aqui, ó, day of month. Agora ficou certo. Essa função me devolve o resto da divisão. Então aqui, ó, a função mod, não tem essa função lá? Aqui pego o número do dia, dia 18, dia 10, dia 15. O resto da divisão por 2. Se for igual a 0, é dia par. Então, vendidas em dias pares para clientes que nasceram. Vamos lá, vamos descobrir como é que a gente vai tratar isso. Clientes, ponto nascimento. O cara tem que ter nascido entre novembro de 1970. Eu vou usar between mesmo. Mais fácil. Como é que eu faço? 1970, 11, novembro de 70. Então tem que ser pelo menos a partir do dia 1º, né? Dia 1 do 11 de 70 e janeiro de 82. Então, 1982, janeiro é 01. E aí janeiro é 31. Para ele ter nascido de novembro de 70 a janeiro de 82, novembro de 70, a partir do dia 1º, até janeiro de 82, consequentemente janeiro entra, então até 31. Então o dia que ele nasceu... Ah, não pode ser... Não, posso deixar aqui, o nascimento é um date, né? Então posso deixar. Então eu já fiz essa condição.
Só que tem mais um critério aqui, ó. Moradores de bairros com nome terminado com a letra A. Então, mais uma condição aqui. Bairros.nome terminado com a letra A. Posso usar o like, né? Like, percent, A. Fechou. Agora eu já não sei nem o que é para mostrar mais. O que é para mostrar? Para pôr aqui no select. Quantas pizzas foram vendidas? Para mostrar a quantidade de pizzas, eu tenho que somar o quê? A coluna quantidade de itens. Para isso que itens está aqui, ó. Então eu tenho que somar e ponto quantidade. Porque num pedido, num item, o cara pode ter pedido 10 pizzas de presunto. Então eu tenho que somar 10 pizzas. Se eu não esqueci nada, se eu estivesse fazendo essa questão numa prova, nesse exato momento, eu iria fazer o seguinte. Eu iria conferir o meu comando antes de fazer o primeiro teste. Quantas pizzas foram vendidas? Então, sum, aqui eu estou mostrando a somatório da quantidade da coluna itens. Em dias pares está aqui, ó. Opa, não, dias pares está aqui. Para clientes que nasceram de novembro de 70, está aqui, ó, a janeiro de 82. Essa condição está aqui. Moradores de bairros com nome terminado com a letra A, esse critério está aqui. O relacionamento entre as três tabelas está aqui, então acredito que vai funcionar. Ele está falando que são 820 pizzas. Para mim ter certeza se está correto, eu clico no corrigir e parabéns para nós. Verdinho, só alegria. Resposta correta. Bom, pessoal, eu acho que deu para perceber que o nível 5 é praticamente a mesma coisa do nível 4. A diferença é só que você certamente usará no mínimo 3 tabelas para obter a informação que está sendo solicitada no enunciado no exercício. Alguns exercícios o comando fica grande porque ele especifica vários critérios, como esse aqui, ó. Tá vendo? Então isso acaba gerando um comando maior, mas não significa que é mais difícil. Exatamente, não é porque é mais difícil, é só porque o comando exige mais critérios e, consequentemente, a resposta fica um comando maior. Ok? Beleza, então a gente fecha por aqui.